excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, eu quero desde já, senhor presidente, fazer minha manifestação de apreço ao homenageado Arlindo Porto, meu querido amigo, numa justa iniciativa do deputado Arthur Bisneto, que simbolicamente devolve ao deputado Arlindo Porto o mandato que lhe foi retirado pela ditadura militar. Infelizmente não poderei estar presente durante a solenidade, por compromissos paternos, né? Terei que levar minha esposa para a maternidade, mas quero deixar o meu abraço, o meu carinho, minha admiração ao deputado Arlindo Porto e, da mesma forma, a iniciativa do deputado Arthur Bisneto. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu, lendo o jornal hoje, renovo minhas preocupações com a Zona Franca de Manaus. A presidente Dilma, no início do seu mandato, alardeou, esteve no Amazonas, como uma grande panaceia, duas medidas: a prorrogação dos incentivos da Zona Franca por 50 anos e a ampliação da Zona Franca, dos benefícios da Zona Franca de Manaus para os municípios da região metropolitana. A primeira medida, uma medida fundamental para a estabilidade desse projeto de desenvolvimento, que garante estabilidade aos investidores que aqui estão. E a segunda medida, uma medida, deputado Luiz Castro, absolutamente questionável. Porque se você imagina que na cidade de Manaus as empresas penam com infraestrutura logística, quem que não consegue ser competitivo em Manaus vai sair de Manaus para implantar uma indústria em Manacapuru, ou em Rio Preto da Eva, ou em mesmo Iranduba. Infelizmente, esse projeto abriu margem, como já era de se esperar, para uma grande confusão no Congresso Nacional. Porque a hora que você propõe ampliar a Zona Franca de Manaus para outros municípios, você abre a possibilidade de que parlamentares do Brasil inteiro solicitem a ampliação para os seus municípios. E, obviamente, que haverá uma enxurrada de emendas nesse projeto e acaba por inviabilizar o outro projeto que é fundamental para o desenvolvimento da Zona Franca, a ampliação para 50 anos. E aí é de causar espécie, deputado Orlando Cidade, que a comissão reúna e os deputados federais do Amazonas não apareçam na comissão. É de causar espécie isso ao povo do estado do Amazonas. Está em discussão no Congresso Nacional o que há de mais importante para o presente e para o futuro desenvolvimento do estado, e os deputados federais do Amazonas simplesmente não vão para a reunião da comissão. A comissão não dá quórum. E os deputados que são membros da comissão não aparecem na sessão da comissão. Quando, na verdade, não deveriam só ir os membros da comissão. Deveriam estar os 8 deputados federais do Amazonas presentes em todas as reuniões para tratar do projeto de emenda constitucional, proposta de emenda constitucional de prorrogação da Zona Franca. Mas eles simplesmente não aparecem, demonstrando o compromisso ou a falta dele com o que há de mais importante do ponto de vista econômico para o povo do estado do Amazonas. Mas aproveitando esse gancho do tema Zona Franca, deputado Luiz Castro, o jornal A Crítica de hoje traz uma matéria que deve nos trazer reflexão e ao mesmo tempo ação. O jornal A Crítica hoje traz uma matéria em que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro fez uma pesquisa nos aeroportos brasileiros e detectou que um produto demora 175 horas para ser desembaraçado no aeroporto Eduardo Gomes. Isso mesmo, 175 horas. No porto de Xangai, na China, demora 4 horas. No porto internacional da Inglaterra, que é considerado o mais lento dos maiores portos, demora 8 horas. Aqui, no aeroporto, desculpa.
Aqui no Aeroporto Internacional de Manaus demora 175 horas. Nós estivemos fazendo uma visita lá, deputado Marco Rota, e vimos que do ponto de vista estrutural, o Aeroporto Internacional de Manaus, o setor de cargas, não deixa nada a desejar. Espaço suficiente, tecnologia à disposição, portanto há uma infraestrutura que nos possibilita ter um desembaraço rápido. E aí vem a pergunta, se o aeroporto é grande o suficiente, é moderno o suficiente, por que demora tanto? E aí a explicação é ridícula, deputado Marco Rota. Demora tanto porque não tem fiscais do Ministério da Agricultura, porque não tem fiscais da Fazenda Estadual, porque não tem auditores da SUFRAMA, porque não tem o aparato da fiscalização para o desembaraço. Como é que pode o aeroporto do porte do Aeroporto Internacional de Manaus, com a importância que ele tem para o polo industrial de Manaus, não ter, por exemplo, desembaraço do Ministério da Agricultura 24 horas por dia? Não, é horário comercial. O desembaraço no Aeroporto Internacional de Manaus, deputado Luiz Castro, funciona em horário comercial. Fiscal da Fazenda vai lá e sai, vai lá e sai, vai lá e sai. Isso é uma brincadeira. Nós precisamos, a bem dos interesses econômicos do Estado do Amazonas, reivindicar que todos os órgãos de desembaraço do Aeroporto Internacional de Manaus tenham plantões de 24 horas. Funcione durante as 24 horas do dia, para garantir que essa estatística que beira o ridículo de 175 horas para um desembaraço de um produto seja reduzido e com isso diminua os problemas logísticos do nosso Estado. Eu hoje estou oficiando a Infraero perguntando quais são os órgãos que dependem do desembaraço e, ato contínuo, provocarei uma reunião na Comissão de Transporte que eu presido para discutir a presença dos órgãos responsáveis pelo desembaraço dos produtos em plantões 24 horas no setor de cargas do Aeroporto Eduardo Gomes. Muito obrigado, senhor presidente.